Essa é a história do Gema. O Gema é o filho da Eugênia. E a Eugênia é uma galinha comum, tem uma vida de galinha, como todas as outras galinhas do mundo. Ela cisca, cuida dos pintinhos, bota ovos. Mas o dia em que o Gema nasceu, foi um dia muito especial, porque o Gema, gente, era amarelo. Mas não era qualquer amarelo, ele era amarelo ovo, ele era amarelo carambola, ele era amarelo manga, por isso a mãe batizou de Gema. E ela tinha, como é que eu vou dizer pra vocês, ela tinha até uma predileção por esse filhote, porque ele tinha uma curiosidade aguçada, ele tinha um jeito de pensar muito interessante. Um dia a mãe estava com os outros pintinhos ciscando no terreiro, quando de repente ela viu um monte de pedrinhas, bolinhas, coisinhas azuis assim no chão. Imediatamente ela recuou, olhou para os filhos e disse: "Por favor, parem agora! Eu não quero ninguém nem ciscando nem comendo essas coisas. Isso pode ser muito perigoso." Todos os outros pintinhos ficaram quietos olhando para a mãe. Só o Gema que não. O Gema fez a mesma pergunta que ele fazia sempre: "Mamãe, como é que você sabe?" A mãe olhou e falou: "Meu filho, eu vou contar pra você o que aconteceu à sua tia Eulália." Você lembra, meu filho, o que aconteceu à sua tia Eulália? Ela ciscou um negócio desse, comeu uma pinta dessa azul e morreu. Bateu as botas, passou dessa pra uma melhor. Todos os pintinhos ouviram no maior silêncio e o Gema também. Mas ele olhava para aquelas coisas azuis e aquelas coisas cintilavam para ele. Ele sentia uma vontade imensa de beliscar só um pedaço. Então ele esperou a mãe se distrair com os irmãos. Foi até aquela coisa azul e nhact, pegou um pedaço, gente, engoliu. Quando a mãe percebeu que o filho predileto dela tinha ciscado um negócio daquele, ela deu até uma ré. Olhou para ele e disse: "Filho, cospe agora, para com isso agora, nesse momento." O Gema, gente, por sorte, não engoliu aquilo inteiro, porque se tivesse engolido, eu posso concluir que ele tinha até morrido, porque ele passou uma dor de barriga horrível. Mas o tempo passa, e até as dores de barriga passam. No outro dia, lá estava Eugênia, ciscando no terreiro, com todos os seus pintinhos, fazendo o que ela mais gostava de fazer, que era explicar para eles o que era a vida, como as coisas aconteciam. E o Gema olhava para a mãe assim, muito encantado. Ele sempre perguntava para ela: "Mãe, como é que você aprendeu tanto?" Ela olhava para ele e dizia: "Meu filho, existem muitas maneiras de aprender nesse mundão assim que a gente vive. A gente pode olhar para as coisas e só de olhar, observar, a gente aprende como elas são, como elas funcionam. A gente pode também usar uma coisa que a gente aprendeu aqui para uma outra experiência, como no caso das bolinhas azuis, né, Gema? O mundo, meu filho, é muito antigo. Muito antes de nós, outras galinhas existiram, outros filhos, outras mães. Observando e ouvindo quem já viveu, a gente pode aprender também, Gema." O Gema ouvia com tanta admiração, mas ele esperava que com ele as coisas pudessem ser diferentes. Eu digo isso porque teve um dia que foi um dia muito especial. O Gema estava no terreiro, ciscando, distraído, quando de repente todo mundo recebeu uma visita. Uma visita não, gente, era um bando de urubus enormes, de penas lustrosas, eram uns bichos fabulosos. Quando o Gema olhou aquele monte de urubu, ele olhou lá atrás as galinhas. E aí ele viu, gente, a vida de uma galinha é uma vida, como é que eu vou dizer pra vocês, assim, é uma vida tão comum. A galinha só anda pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Os urubus não, os urubus voam. Quando o Gema viu um urubu em pleno voo, ele olhou pra mãe e disse: "Mãe, um dia eu vou voar como um urubu desse." A mãe olhou aquele urubu voando, olhou pro filho e falou: "Ô, meu filho, frango não voa não, meu filho, nem frango nem galinha." O Gema ouviu um pouco desapontado, mas ele achava que com ele podia ser diferente. Então ele fez amizade com os urubus. E numa bela tarde de sol, as galinhas todas distraídas, o Gema voou. Um dos urubus pegou o Gema, colocou assim nas asas e levou o Gema para o alto do céu. O Gema, a gente precisa ver que felicidade que ele estava. Ele voava se sentindo praticamente um urubu voador. Só que aconteceu um problema. Ele estava tão empolgado, ele se mexeu um pouco demais e o urubu, sem querer, deixou o Gema cair. Sim, o Gema despencou de uma altura enorme. Mas ele teve um minuto de glória.
Antes disso, quando ele estava voando, uma galinha lá embaixo olhou para ele e disse: "É uma pipa! É um avião! É o primeiro frango voador desse mundo!" Uma pena que tenha durado tão pouco essa glória toda. Quando ele caiu por pouco, não morreu, porque ele caiu num lago. E desde que ele caiu nesse lago, ele vive pensando. Não, ele concluiu que realmente galinhas não voam. Todo mundo já sabia, as mães, as avós, e ele concluiu com experiência própria. Mas desde que ele caiu na água, ele tem pensado o seguinte: olha, voar não deu, mas eu tô pensando em aprender a nadar. Será que nadar eu consigo?